Abram a Bíblia de vocês no Evangelho de João, no capítulo 16. João, no capítulo 16, a partir do verso 5. Repetindo, João 16, a partir do verso 5. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? O vosso coração encheu-se de tristeza, porque eu vos disse essas coisas. Todavia, digo-vos a verdade. É para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não poder suportá-lo agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. E não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu e o anunciará a vós. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, o anunciará a vós. Amém, irmãos? Feche seus olhos, abaixe a sua fronte e vamos falar com Deus. Vamos pedir para o Senhor, através do seu Santo Espírito revelador, revele para nós tudo que nós precisamos saber a respeito dessa fala do Senhor Jesus. Aqui ele está conversando com seus discípulos, mas também como nós nesta manhã, para que nós possamos ficar atentos a todo esse ensinamento e vivermos essa verdade na nossa vida, para a honra e glória dele mesmo. Amém, amém, amém. O tema: o Espírito Santo em ação. Repetindo: o Espírito Santo em ação. Já expliquei para vocês que de todos os evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João, os três, Mateus, Marcos e Lucas, são históricos, que de certo modo reproduzem exatamente as falas do Senhor Jesus, os ensinamentos do Senhor Jesus. Não que João não reproduza as falas do Senhor Jesus, porque aqui quem está falando é o próprio Jesus Cristo. Mas ele é um evangelho teológico, que faz exatamente com que a gente busque a observação, a observar as coisas associadas ao nosso Deus e Pai. Amém? E nessa passagem, irmãos, de João, no capítulo 16, do verso 5 a 15, Jesus, ele se prepara para a sua partida.
e compartilha com os seus discípulos a promessa do Consolador, do Espírito Santo. E esse momento é crucial, pois ele reflete a transição entre a presença física de Jesus, entre a humanidade de Jesus e a presença espiritual do Espírito Santo na vida dos crentes. É importante ficarmos atentos exatamente a toda essa fala do Senhor Jesus, ao comportamento dos discípulos, porque através da humanidade do Senhor Jesus, através do comportamento humano também dos seus discípulos, porque todos eram humanos. Vamos observar exatamente as nossas ações e reações diante de todo esse acontecimento. O ensino de Jesus sobre o papel do Espírito Santo é fundamental para que nós possamos entender como a igreja seria guiada, confortada e ao mesmo tempo empoderada na sua missão. E assim, como os discípulos enfrentaram um momento de incerteza, nós também somos chamados a confiar na direção e na revelação do Espírito Santo em nossas vidas. É o Deus conosco. É o Deus que nos auxilia a caminhar nessa vida. Vejam que quando Jesus ele fala que ele precisa ir para que viesse até a nós o auxiliador, o ajudador, o paracleto de todas as situações da nossa vida, em outras palavras, o advogado, o professor, o consolador. Amém, irmãos? E é importante conhecermos cada vez mais a atuação do Espírito Santo na vida da igreja, como nós somos a igreja do Senhor, para que possamos cada vez mais interagir com o Santo Espírito. A palavra diz que aonde o Espírito age, aonde ele está, tem que haver liberdade. Em outras palavras, nós como cristãos, nós como crentes, de que não duvidamos da palavra do Senhor Jesus, não duvidamos das Sagradas Escrituras, nós temos que invocar o Espírito Santo de Deus em todas as situações da nossa vida. Naquilo que eu sempre falo, vamos nos acostumar a chamar, a invocar, a trazer exatamente a presença do Santo Espírito de Deus no nosso dia a dia, das coisinhas pequenas às coisas grandes. Amém? Porque isso vai se tornar uma prática, que de repente jamais você vai se separar do auxílio, da intervenção, da intercessão, da defesa do Santo Espírito de Deus na vida de vocês. No contexto, embora pareça um tanto quanto cumprido, do capítulo 13 ao capítulo 17, Jesus ele está participando dos seus discípulos da última ceia. E, óbvio, no capítulo 16, esse é o cenário, onde que Jesus ele está, de certo modo, anunciando para os seus discípulos que ele tem que ir. Em outras palavras, até ali ele cumpriu cabalmente, ou seja, teve início, teve meio e teve fim a sua missão. Tudo que o Pai confiou nele, ele fez. E fez por mim, e fez por cada um de vocês. Fez pelos seus. Amém? E João, o autor desse evangelho, ele escreve à igreja primitiva, que estava lidando com desafios de entendimento sobre a natureza de Cristo,
e o papel do Espírito Santo. Glória a Deus. Nós, não é, nesse instante que nós estamos vivendo e buscando exatamente através do ensinamento bíblico, tudo aquilo que nós precisamos saber, nós já temos esse discernimento de ver a pessoa humana do Senhor Jesus. E quando ele passou aqui, conforme eu sempre falo para vocês, ele era 100% humano e 100% divino. Mas aqui ele se utilizou exatamente da sua humanidade. E agora nós temos exatamente a ação do Espírito Santo. Esse Deus que age por nós, não é de uma forma sobrenatural. Nós não conseguimos dimensionar o que o Espírito Santo faz por nós. Mas nós temos que compreender que nesse instante nós vivemos numa outra dimensão, na dimensão sobrenatural, não é? Haverá um tempo, e esse tempo já é, em que o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E é necessário que sejamos espírito para compreender exatamente tudo que vem do nosso Deus e Pai. Os discípulos, eles estão reunidos ali com Jesus, nesse contexto. E este é um momento de muita emoção. Vejam, um companheiro que viveu com você durante 3 anos, um amigo que viveu com você, olha exatamente para essa cena, e que ele chega, que você passou a admirá-lo, que você passou a amá-lo propriamente dito. E ele chega num determinado momento para você, eu tenho que partir, e não deixa muita explicação para onde ele vai. Porque, conforme sabemos, o caminho que Jesus ia traçar a partir dali, existiria uma série de porquês, e não paraquês. Se você, olhando exatamente para a figura dessa pessoa que você conheceu um dia, em um determinado momento, eu estou partindo. Que dirá a esses discípulos que o amigo dele era Jesus? Eles viram milagres, prodígios e maravilhas a todos os instantes aonde Jesus estava. Aonde Jesus passava, ele deixava exatamente um gesto de amor, de cuidado, de ensino e de discipulado. Ele ensinava aos seus diuturnamente. Durante 3 anos esses caras ficaram colados nele. E agora, o que será de nós? Quando eu estava escrevendo exatamente esses versos, observando, ali Jesus humano, que nós sabemos que ele teve um calvário, que ele teve uma crucificação, uma morte de cruz. Eu olhei exatamente para aqueles discípulos do caminho de Emaús, assunto até por uma outra pregação, mas só para contextualizar. Percebe que durante todo o tempo da existência do Senhor Jesus, guiado pelo Espírito, ele foi guiado pelo Espírito Santo para ser testado. E ele, guiado também pelo Espírito Santo, para fazer todos os prodígios e maravilhas que ele fez aqui na terra. Foi pela mão do Espírito Santo e a atuação do Espírito Santo que houve todos esses milagres. Porque ele era um humano. E o Espírito que atuava. Esse povo tinha assistido tudo isso. E os discípulos no caminho de Emaús, é como se eles tivessem ido para uma festa e de repente avistaram, viram
que o seu grande amigo, aquele que fez todos esses milagres, fez todos esses prodígios, que era puramente amor, foi crucificado e morto. E eles estão cabisbaixos, seguindo exatamente para o caminho de Emaús, que era a terra natal deles, tipo São José dos Pinhais, Curitiba. Então eles estavam indo. Nisso vem um amigo, vem uma outra pessoa e começa a caminhar com eles. E eles começam a lamentar, começam a dizer exatamente da frustração deles com relação a ter seguido uma pessoa. Em um determinado momento essa pessoa morre e deixa eles órfãos. E era o próprio Jesus que já estava com ele em espírito. Amém, irmãos? E observando exatamente esse cenário, é que as pessoas, os discípulos dele, não compreendiam até ali. Se observarmos exatamente, é só lá na escrita de Atos, no capítulo 1, verso 8, é que vai ser revelado exatamente para eles a atuação desse Espírito que Jesus disse que seria o Consolador, o professor, o advogado, o instrutor de todos os momentos. Eis que do céu virá um poder, e vocês serão minhas testemunhas, na Samaria, na Judéia, em Jerusalém e todos os confins da terra. Os discípulos, eles estavam tristes exatamente pelo fato de ter caminhado com esse homem, com esse Jesus, 3 anos seguidos, diuturnamente você tendo esse amigo te ensinando, dando prova exatamente de que esse amor dele era um amor diferente do que eles tinham visto até aquele momento. E de certa maneira iam ficar sem esse amor. Percebe? Na cultura judaica, o conceito de espírito está introduzindo a uma nova dimensão do relacionamento de Deus com o seu povo. Em outras palavras, até ali eles não tinham tido, digamos assim, uma definição, um aprofundamento maior do que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não apenas habitará nos crentes, mas também atuará para convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Como ele faz? Como ele faz? Eu sempre chamo a atenção de vocês olhando exatamente para a minha vida, Quer dizer, observando exatamente o meu testemunho de vida, o meu comportamento como ser humano, que para determinadas coisas que eu fazia antes, hoje eu não tenho mais aquela paz, entre aspas, de fazer. Porque no seguinte segundo, o Espírito Santo entra em ação, conforme eu sempre digo para vocês, com gemidos inexprimíveis a nossa causa, você não é mais desse time. Você pertence a Jesus. Tem coisas que a gente deixou que não combina mais trazer para o nosso convívio. Você não vai ter paz. Primeiramente, porque você pertence a Cristo. E quem pertence a Cristo, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Aqueles que estão exatamente entregues a Cristo Jesus, têm um auxiliador, têm um protetor, têm um advogado, têm
tem um professor a todos os momentos e em todas as situações da nossa vida. Já não caminhamos mais sós, muito pelo contrário. Além de ele vir convencer exatamente todos os filhos de Deus, aqueles que estão em Cristo Jesus, abriga exatamente o Espírito Santo dentro de cada um. Ele reside em nós. Esse Deus conosco, esse auxiliador. E quando nós olhamos exatamente, sobre o grande propósito exatamente dessa fala do Senhor Jesus, aqui ele promete a vinda do Espírito Santo como consolador, mais uma vez, como advogado, cuja a missão é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, revelando toda a verdade de Cristo aos crentes. Se você ainda não conhece Jesus como deveria conhecer, consulte o Espírito Santo. Só conseguimos dimensionar exatamente quem é Cristo Jesus, o que ele significa para nós através do Santo Espírito de Deus. É Ele quem revela, é Ele quem ensina, é Ele quem faz exatamente que tenhamos esse convencimento e não tenhamos nenhum tipo de dúvida, muito pelo contrário. É Ele que nos traz a verdade, é Ele que nos traz exatamente a certeza. E é nele que nós devemos consultar, é Ele que nós devemos requisitar a todos os instantes aqui nesse tempo terreno. Nesses versos, Jesus, ele apresenta aos crentes diversas revelações sobre a verdade do Espírito Santo, que irá capacitar a igreja a viver uma plena comunhão com Deus e cumprir também a sua missão. Sempre digo para vocês que nesse instante, nessa vida, nós somos missionários. O Senhor nos incumbe de uma série de missões, Quando Ele diz, ide por todo o mundo, explicar o Evangelho, apresentar exatamente, que quem eu sou. Oh Deus, Ele está nos transferindo exatamente essa missão de ir buscar as pessoas que ainda não o conhecem. Assim como o Espírito Santo guiou o Senhor em toda a sua trajetória terrena, Ele também nos guiará em todas as situações que nós temos diante de nós, a missão que nós temos conforme para a igreja de Jesus, essa missão que nós temos, nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo nos levará. Percebe, irmão? Primeira revelação. O Consolador, ele é enviado por Jesus. Verso 5 ao verso 7. Diz a palavra no verso 5: agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Reproduzindo esse momento aqui, João, ele transcreve o questionamento de Jesus quanto à falta, podemos dizer assim, de curiosidade dos seus discípulos. Onde que ele diz, perguntando exatamente, agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Todos estavam tristes com a anunciação da partida de Jesus, porque a partir dali, eles deixariam de ter esse convívio.
Mas a não perguntarem, né, para onde vais, eles estavam perdendo a oportunidade, né, de saber exatamente para onde o Senhor iria. Quantas vezes que nós perdemos oportunidade de buscar um entendimento espiritual mais profundo através de nosso imediatismo terreno. Quantas vezes a gente só olha para as perdas e não para os ganhos? Quantas vezes as coisas chegam até nós e que, de certa maneira, nós só, né, calculamos o que perdemos e não o que estamos ganhando. Naquilo que eu sempre falo para vocês, né? Não por que, Senhor, mas sim, para que, Senhor? É o que Jesus está fazendo exatamente aqui com os seus discípulos. Para quê? Né? Para que o Senhor está indo embora? E ele explica. Eles estavam tão focados na perda e na tristeza do convívio que deixaram de ter buscado uma revelação maior sobre o retorno de Jesus ao Pai. Ele está voltando para o Pai, aquele que o enviou. E que essa partida de Jesus lhe traria benefícios eternos e maiores com a vinda do Consolador. Esse Deus presente. Esse Deus que está como a sombra à nossa direita. Esse Deus que reside dentro de cada um de nós. Se olharmos exatamente a composição de todo esse texto, nós vamos ver aqui o Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Que é esse que veio exatamente como o nosso Consolador. É esse que veio como o nosso Educador. É esse que veio para revelar as coisas que nós precisamos saber a respeito do pecado. Temos exatamente o convencimento de que não somos mais aquela criatura de outrora que vivia no mundo de pecado, mas que observemos agora o juízo e a justiça de Deus a todos os instantes da nossa vida e a cada ação da nossa vida. Porque nós temos um instrutor 24 horas por dia, que é o Santo Espírito de Deus. Amém? Ô glorioso Deus, Pai do Senhor Jesus, Pai nosso. Verso 6. O vosso coração encheu de tristeza, porque eu vos disse essas coisas. Jesus compreende a tristeza dos seus discípulos. Afinal, a presença física de Jesus, conforme estava ali com ele durante esses 3 anos, ele percebe exatamente que era uma forma natural, né? Com a perda desse convívio, eles se entristecerem. Mas não percebiam a grande revelação que estava sendo anunciada, a bênção que viria após a sua partida. Em outras palavras, algo muito mais profundo e significativo seria enviado por Jesus, que é a vinda do Consolador. Percebe, irmãos, que Jesus ele diz, né, que nunca vocês estarão sós. Verso 7. Todavia, digo-vos a verdade, e para o vosso benefício é necessário que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a nós. Mas se eu for, eu o enviarei. O próprio Jesus encaminhando exatamente o Consolador para ficar com seus discípulos. O próprio Jesus encaminhando um professor para continuar auxiliando exatamente, não é, sobre as coisas do alto e não mais para as coisas aqui de baixo.
O próprio Jesus colocando exatamente um advogado para caminhar com eles diante de todas as causas dessa vida mundana da qual temos. Jesus, ele estava relatando algo difícil de ser compreendido para os seus discípulos naquele momento. A sua partida não era uma perda, mas sim uma vitória. Claro que na compreensão deles, Jesus falando exatamente por metáforas, Jesus falando, não é, sem uma explicação mais ampliada, gerou neles tristeza, desespero. Como que eu posso perder esse amigo do dia para a noite? Oh Deus, Deus de poder, Deus de misericórdia. E Jesus explica que a sua partida é necessária para que o Consolador, o Espírito Santo, venha e inicie uma obra na vida dos crentes. Sem a ascensão, sem Jesus subir aos céus, o Espírito Santo não poderia ser enviado com toda a plenitude de sua obra. Glória a Deus. Nesse instante ele já veio. Está aqui agora nos tocando, mostrando exatamente que está presente. Ah, Deus amado, Deus de poder, Deus de misericórdia. Exatamente essa nova dimensão de relacionamento com Deus. É o Espírito Santo que irá habitar nos crentes de uma forma contínua. Ele reside em nós. E enquanto Jesus, em sua forma humana, era limitado em tempo e espaço, o Espírito Santo seria um dom maior do que a permanência de Jesus na terra, não é? Porque o Espírito Santo não apenas estaria com eles, mas dentro deles, como está dentro de cada um de nós. Segundo a revelação, o Consolador convence do pecado, da justiça e do juízo, verso 8 a 11. Verso 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O papel do Consolador é claramente revelado nesse verso. Ele já veio, glória a Deus, e já veio para convencer exatamente o mundo em 3 áreas específicas: o pecado, a justiça e o juízo. O Espírito Santo ele não veio apenas para confortar os crentes, mas também para lidar com um mundo de descrentes. O Espírito Santo revela que o pecado central é a incredulidade em Cristo Jesus. Quantas pessoas ainda nessa vida negam Jesus? Quantas pessoas que ainda estão naquela, não é bem assim. Quantas pessoas distorcem exatamente o Evangelho de Cristo Jesus, colocando as suas vontades à frente de Cristo Jesus. E eu sempre digo, aqui nessa vida, na compreensão daquilo que o Espírito já revelou para nós, é morrendo com a nossa vontade que nós ressuscitamos, nós ascendemos exatamente com a vontade de Cristo Jesus. Amém? Assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos através de fazer a vontade dEle e não mais a nossa. O Espírito Santo é que abre nossos olhos para a necessidade de um arrependimento a tempo. Verso 9, do pecado porque não creem em mim.
Os descrentes rejeitam a oferta de Deus para a sua redenção, Cristo Jesus. Quantos são os que rejeitam, não é, a palavra de Deus nesse mundo que você conhece? A incredulidade em Cristo Jesus é o pecado mais grave, porque de certa maneira ele fecha a porta para o perdão e a graça existente em Cristo. Dando de ombro, essas pessoas estão, né, cometendo o pecado mais grave. Pecado mortal, é blasfemar exatamente com o Espírito Santo. É pecar exatamente com a revelação do Espírito. E o pecado contra o que o Espírito revela não tem salvação. O mundo se encontra em pecado por causa da rejeição ao Salvador que Deus enviou. Porque se as pessoas tivessem consciência de Cristo, se já tivesse permitido que o Espírito Santo auxiliasse a vida deles, não pecariam. Deixariam exatamente de, não é, fazer a vontade deles, e sim fazer a vontade de Deus. Amém? E quem faz a vontade de Deus não vive em pecado. O Espírito Santo, então, ele age para convencer as pessoas desse pecado fundamental e levá-las à fé em Cristo Jesus. Percebe, irmãos? A obra do Espírito Santo é abrir os olhos das pessoas para a sua incredulidade e levá-las ao arrependimento e à fé. Só Ele é capaz. De todos os ensinamentos de Cristo, né? Agora exatamente esses ensinamentos têm que ser colocados em ação. E para isso que vem esse auxiliador, para nos conduzir exatamente, não é? Rejeitando o pecado e vivendo em juízo, como também vivendo na justiça. Porque é Ele que traz exatamente essa revelação, esse conforto, esse convencimento. Verso 10. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Olha o que Ele está falando para os seus discípulos. Ao ser crucificado, ressuscitar e ascender-se, ou seja, subir ao Pai, Jesus, Ele demonstrou que era o justo. A sua ida ao Pai valida toda a justiça da qual nós necessitamos. Pois Deus o exaltou e confirmou que Ele completou a obra da redenção e com perfeição. Ele fez tudo, por mim e por você. Mais uma vez, cumpriu cabalmente a sua missão, entregou a missão para o Pai. Em outras palavras, e Deus nesse momento ratifica exatamente a justiça encontrada nele. Amém. O mundo não pode ver mais Jesus fisicamente, mas o Espírito Santo está presente para revelar que a justiça de Deus se completou por meio de Cristo Jesus. É Ele que está convencendo você aí agora. Assim como Ele convenceu os discípulos daquela época, Ele convence os discípulos de todas as épocas. Amém? Oh Deus eterno, Deus de poder, Deus de misericórdia. O Espírito Santo é quem revela essa justiça ao mundo, mostrando que através de Cristo os pecadores podem ser justificados diante de Deus. Estamos sendo justificados diante de Deus através desse ensinamento que o Espírito nos traz.
Sem a explicação, sem o convencimento do Espírito, nós não conseguimos dimensionar a obra de Cristo na nossa vida. Os nossos olhos são abertos exatamente sobre a aceitação dessa explicação que o Espírito Santo nos traz. Percebe, irmãos? Esse Deus conosco, esse Deus que nos ensina, esse Deus que nos capacita, esse Deus que faz exatamente que conhecemos o Evangelho, e não apenas conhecemos, mas vivemos o Evangelho de Cristo Jesus. Jesus, como Cordeiro de Deus, viveu uma vida de justiça e perfeita foi a sua vida. E sua ida ao Pai é a prova final de que Ele completou a sua obra redentora. Para mim e para você. O Espírito Santo agora ele está encarregado de convencer o mundo de que é necessário aceitar essa justiça para ser salvo. As pessoas que estão aí, como ovelhas desgarradas nesse mundo, elas têm exatamente que primeiramente aceitar a Cristo Jesus. Aceitando a Cristo Jesus, vão ter exatamente o convencimento do Espírito, vão ser abrigadores do Espírito Santo, porque ele reside dentro do justo. Amém, irmãos? O verso 11, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O Espírito Santo convencerá o mundo do juízo, que está diretamente ligado à condenação de Satanás, o príncipe desse mundo. A crucificação e ressurreição de Cristo Jesus foram o golpe final contra Satanás e os seus poderes. Ao olharmos exatamente para a cruz, nós colocamos o diabo debaixo da sandália de Jesus, as obras do diabo debaixo da sandália de Jesus. Quer libertar uma pessoa, coloca a atuação do mal que está na vida dela agora debaixo da sandália de Jesus. Oh Deus, Deus de poder, Deus de misericórdia, Deus de revelação, glorioso. Embora Satanás ainda opera nesse mundo, o seu destino final já está selado. Ele já foi derrotado. E a sua condenação já está declarada. O julgamento de Satanás é um prenúncio do juízo final que virá exatamente sobre todos os que rejeitam a Cristo. O Espírito Santo convence os corações das pessoas de que o juízo de Deus é inevitável. Todos passaremos exatamente para, esse tribunal, por esse tribunal. E que há tempo, pelo convencimento do Espírito, todos precisam escolher a salvação em Cristo Jesus. Nós sabemos exatamente quais são os teimosos que estão do nosso lado. Vamos pedir exatamente a intervenção do Santo Espírito de Deus, esse que convence. Qualquer conselho que eu for dar para uma pessoa, ele pode até entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas o conselho que o Espírito Santo traz para as pessoas é para uma vida, e uma vida eterna. O conselho que o Espírito Santo traz para as pessoas é a palavra de Deus que não volta vazia, porque ela vai atingir mentes e corações. Ela vai fazer exatamente com que pessoas sejam transformadas. Ela vai fazer com que as pessoas se arrependam exatamente dos seus maus feitos e voltem correndo para os braços do Senhor Jesus. Assim como a corça anseia por água, nós também temos que ter esse mesmo anseio por Cristo Jesus, que é a fonte de vida para cada um de nós. E é o Espírito Santo que nos convence exatamente,
dessa aceitação e dessa busca que todos, indistintamente, devem buscar. Terceira revelação. O Consolador guia em toda a verdade. Verso 12 e 13. Verso 12. Ainda que tenho muito que vos dizer, mas não poderei suportá-los agora. Imagine os discípulos ali naquele instante, né? Jesus dizendo, olha, agora vão vir os soldados me buscar, né? Pedro vai cortar a orelha de Maico, porque não vai compreender. Eles vão me levar, eu vou ter um calvário, eu vou ter um sofrimento de cruz, que era uma agonia, que era uma vergonha naquele momento. Eu vou ser crucificado, mas o Senhor não é bandido, né? Enfim, as pessoas que estavam ali, os seus discípulos, não compreenderiam. Por isso que ele diz, vocês não estão podendo suportar isso agora. Embora Jesus tenha muito a ensinar seus discípulos, mas eles ainda não estão prontos para receber toda a verdade, que viria dias depois exatamente desse encontro, dessa última ceia da qual eles estavam ali participando com o Senhor. O Senhor reconhece que as suas mentes e os seus corações estão ainda limitados pela compreensão diante dos eventos que estão prestes a acontecer. A crucificação, a ressurreição e a ascensão. A promessa é que o Espírito Santo revelaria mais verdades no futuro. Mostra a paciência e a sabedoria de Deus e da maneira que Ele comunica com cada um de nós. Aquilo que eu sempre falo para vocês, quantas vezes a gente sofre por antecipação, achando que os nossos problemas não têm saída. Deus, Ele age exatamente até na nossa paciência, até na nossa compreensão. Ele revela exatamente as coisas das quais a gente já está preparado para aprender e não voltar mais na vida do velho homem. Muito pelo contrário. Viver exatamente essa verdade que você adquiriu e que a verdade é Cristo Jesus. Não tem outra. Todos os ensinamentos dele é que o Espírito Santo está explicando para mim e para você. Não tem nada de que Cristo fez aqui, quando Ele passou aqui, através da sua dualidade, ou seja, 100% homem, como 100% divino. E o Espírito Santo agora ele está agindo exatamente sobre as palavras do Senhor. É Ele que está trazendo essa verdade, é Ele que está fazendo com que a gente compreenda essa verdade. Percebe, irmãos? Da importância da pessoa do Espírito Santo, né? E invocarmos mais Ele em todas as áreas das quais Ele é capacitado. O Espírito Santo que foi enviado e tem a missão de iluminar a mente dos crentes e guiá-los a uma compreensão mais profunda sobre a verdade de Cristo Jesus. Verso 13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele os conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará coisas que hão de vir. Vão vendo? O Espírito Santo não apenas vem como consolador, mas também como um guia para a verdade. O Espírito Santo, né, ele que conduz os crentes a uma compreensão mais profunda da revelação de Deus. Ele atua como um intermediário, revelando as verdades que vêm de Deus e ajudando os discípulos a discernir e aplicar essas verdades em suas vidas. Naquilo que eu sempre falo, né? Não basta exatamente, leituras superficiais, mas temos que buscar exatamente no Espírito o conhecimento,
não é? Como também o discernimento e aplicarmos essa verdade na nossa vida para a honra e glória do nosso Deus e Pai e na compreensão do que o Espírito Santo fala. O Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, porque ele é a fonte de toda a verdade e toda a revelação. Está em dúvida? Consulte o Espírito. Espírito Santo, eu não entendi isso. O Senhor, na qualidade de professor, de auxiliador, de conselheiro, me traga exatamente a revelação disso, que não está entrando na minha compreensão, na minha mente, no meu coração. Alumie agora, Senhor, a minha mente, o meu coração, para que eu possa, não é, compreender exatamente o que está sendo falado aqui agora. Leia a Bíblia assim. O Espírito Santo é o grande professor que traz à mente os ensinamentos de Jesus e os aplica na vida dos crentes. A declaração de que o Espírito Santo não falará de si mesmo reforça a ideia de que a sua função é sempre apontar para Cristo Jesus. Ele revela as coisas que Deus já deixou reveladas. É Ele que vai trazer exatamente uma compreensão na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos viver essa verdade. Verdade essa que liberta, verdade essa, não é, que é vida e vida eterna. A revelação do Espírito Santo é vital, é de vital importância para o crescimento espiritual da igreja. E dessa maneira, garante que os crentes estejam preparados para viver e testemunhar a verdade de Cristo em suas vidas. Deus espera exatamente muitos testemunhos nossos, não é? Esse Deus fala, irmãos, eu tenho plena convicção de que Ele está falando agora na tua mente e no teu coração, de todas as vezes que você deixou de recorrer a esse instrutor, a esse professor, a esse conselheiro, a esse advogado. Antes mesmo de qualquer advogado nesse mundo, consulte o Espírito Santo. Ele trará revelações, irmãos, para qualquer área da tua vida. Advogue, Senhor, agora. O Espírito age onde que tem liberdade. Quando eu digo advogue agora, Senhor, essa causa da minha vida, eu estou convocando Ele, eu estou dando liberdade exatamente para que Ele fale. Fale exatamente no meu ouvido, fale, não é, na minha compreensão, como também fale para outra pessoa que possivelmente pode ser até a minha adversária. Quando eu interajo com o Espírito Santo, eu estou numa outra dimensão, eu estou numa dimensão espiritual, da qual Ele não falará só comigo, mas falará com o problema em questão. Percebe isso, irmãos? Como a gente falhou até aqui em não solicitar esse Paracleto de todas as horas, esse Deus conosco, esse Deus que está sobre qualquer situação. Ah, Deus! E dessa maneira, garante que os crentes estejam preparados para viver e testemunhar a verdade de Cristo em suas vidas. E a quarta revelação, o Consolador glorifica Cristo, versos 14 e 15. Ele me glorificará, Jesus falando, Ele me glorificará, pois receberá do que é meu e anunciará a vocês. É o próprio Deus, falando com o próprio Deus, vindo do próprio Deus para nós. Percebe? Que é uma outra dimensão, é sobrenatural, são coisas exatamente que as pessoas, não é, dessa vida que não compreendem exatamente a atuação de Deus na nossa, não vai entender isso.
O Deus falando por próprio Deus, explicando exatamente as coisas de Deus para nós. Olha isso. Esse Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Verso 14, já li, né? Ele me glorificará, Jesus falando, pois receberá do que é meu e o anunciará a vós. O Espírito Santo não apenas traz à luz as verdades sobre Cristo Jesus, mas também assegura que a glória de Cristo seja reconhecida e exaltada na nossa compreensão. Quanto mais vivemos a vontade de Cristo Jesus, os seus ensinamentos explicados pelo Santo Espírito, mais Cristo é glorificado. Pelo que Ele já deixou tudo escrito para cada um de nós. Ele me glorificará. E por intermédio dele, nós também podemos glorificar a Cristo Jesus em cada área da nossa vida. Amém, irmãos? O Espírito Santo, que revela aos crentes as riquezas da herança espiritual que estão em Cristo. Essas heranças imarcessíveis, essas heranças incorruptíveis, essas heranças intermináveis. O que o Espírito Santo revela aos crentes é uma nova verdade. Mas, ou melhor, não é uma nova verdade daquilo que Cristo já passou para nós, mas sim uma aplicação da verdade que já está em Cristo Jesus. A principal tarefa do Espírito Santo é levar os crentes a um entendimento mais profundo da majestade e do poder de Cristo Jesus. O Espírito na vida dos crentes permite que eles experimentem a presença e a obra de Cristo em suas vidas diárias. E o verso 15: tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, anunciará a vós. Tudo que pertence ao Pai e ao Filho é revelado aos crentes através do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos guia na plenitude das riquezas espirituais disponíveis em Cristo Jesus. É o Espírito Santo que tem o papel de transmitir aos crentes as verdades que pertencem a Cristo. Concluindo, acabamos de estudar, através da afirmação de Jesus, que ele não deixou os seus discípulos sozinhos. Muito pelo contrário, ele prometeu algo ainda maior com a vinda do Espírito Santo, o Consolador, que tem um papel fundamental na vida dos crentes. Ele não apenas nos conforta e guia, mas também cumpre uma missão essencial de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É através do Espírito que somos guiados a toda a verdade. E por intermédio dele é que compreendemos o plano redentor de Deus, que usa e glorifica seu Filho amado, Cristo Jesus, para a nossa salvação. Reflita agora. Olhe para dentro de si e se pergunte: o Espírito Santo tem sido verdadeiramente atuante em minha vida? Tenho permitido que ele me guie e me transforme? Jesus nos ensinou que o Consolador viria e já veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e para conduzir-nos à verdade. Talvez você tenha relutado em ouvir a voz do Espírito Santo ou sentir a sua presença. Talvez
haja áreas em sua vida que precisam ser entregues completamente a Ele. Reflita agora sobre o quanto você tem confiado no Espírito Santo e permita que Ele revele o que precisa ser ajustado em seu coração. E ao observarmos exatamente as Sagradas Escrituras, como fechamento das 7 cartas escritas pelo apóstolo João para as igrejas da Ásia, como também para as igrejas de todo o tempo, diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, por nos apresentar-nos sobremaneira o seu Santo Espírito, a sua atuação, a sua missão, aquilo que Ele faz exatamente para cada um de nós, não pura e simplesmente na tradução da sua verdade, Pai, mas também na aplicabilidade da sua verdade, Pai. É Ele quem nos convence de todas as coisas, do pecado, da justiça e do juízo. Que possamos, Pai, a cada passo nosso nessa vida terrena, solicitarmos, invocarmos exatamente a presença do Seu Espírito Santo, para que possamos, viver uma vida plena e que agrada a Ti. É o que Te pedimos, Pai, e já Te agradecemos nessa oração, em nome do Seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor.